capoeira, na verdade, eu conheci quando eu tinha 11 anos. Isso foi através de dois garotos que veio de Salvador para Sergipe para trabalhar na usina. E como foi meu pai que foi buscar, eles ficaram amigos do meu pai e eram meus companheiros. Então nós saíamos para a rua, eles faziam aqueles movimentos e eu ficava só observando, não conhecia a capoeira. E uma certa vez eu falei para o pai dele, olha, eu não vou sair mais com ele não porque eles estão brigando. Aí ele falou para mim, não, meu filho, isso aí não é briga não, isso é a capoeira da Bahia. Aquilo entrou na minha mente. Eu comecei a andar com ele e tal e aprendi alguns movimentos. Nós fazíamos no sábado, naquelas balanças onde pesavam os carros de boi, com a cana, né, para o engenho. E aprendi aquilo normalmente, sem saber o que eu estava fazendo. E por uma infelicidade, a mãe dele veio falecer, enforcada no banheiro. E o homem teve que ir embora porque não tinha como cuidar dos meninos trabalhando. E aí a capoeira saiu da minha vista assim, mas ficou na minha mente. E aquilo me deixou sempre... Aí eu conheci também duas pessoas que faziam tal de pernada, mas não tinha nada a ver com aquilo que eu via dos meninos. E me interessei por isso, achei que era bonito trabalhar com as pernas e tal. E o tempo passou. Aí eu ainda garoto vim embora para São Paulo. Em São Paulo eu procurei a capoeira, passei muito tempo procurando, em Santos, não achava a capoeira, não achava, mas aquilo estava na minha mente, eu queria ver a capoeira. Com bastante tempo depois, eu casei e vim morar em Santo André. Isso daí eu conheci a capoeira lá na Vila Mariana, mas era um batizado e eu olhei assim e falei, não, não é isso aí que eu queria aprender. O que estava mais era mais briga do que uma apresentação. Aí comecei a procurar. Um certo dia eu fui numa padaria e estava assim, no caixa escrito, capoeira. Aí eu falei pro rapaz do caixa, escuta, onde que tem essa capoeira? Falei, eu treino lá, se você quiser ir aí, você vem aí uma segunda-feira à noite, eu te levo lá. Aí eu fui, na segunda-feira ele me levou. Aí subimos o prédio, era mestre José de Andrade, o mestre da capoeira. Isso era no centro de Santo André. Mas no eu chegar assim, os caras estavam treinando e falou aquela tensão, todo mundo olhou para a porta, que tinha uma escada e uma portinha onde você entrava para depois chegar no salão. Aí um deles gritou assim, olha mestre, está chegando o Corisco aí, hein? Quer dizer, eu era um cara meio forte e tal. E daí esse nome saiu, mestre Corisco. Aí eu continuei com o Andrade e tal, treinei com o Andrade pouco tempo. E logo no início do Andrade, como eu ia muito para Santos, eu já tinha visto como era. E o pouco que eu vi ali já deu suficiente para mim passar a capoeira. Foi quando eu comecei a levar a capoeira para Santos, que o Bandeira era pequeno. Foi o primeiro a eu querer colocar a capoeira dele. Então eu descia todo fim de semana. Ainda me lembro como se fosse hoje. No final de semana, o mestre Corisco chegou na Baixada com uma novidade. Novidade esta que se dizia ser uma luta, mas para mim aquilo não tinha aspecto de luta de maneira nenhuma. Ia lá no quintal e bandeira ali, com mal vontade. Uma série de movimentações que simulava defesa e ataque, mas não se conseguia ver agressividade que é aclopada dentro do nome luta. E não queria, inclusive muitas vezes ele falava assim, pô, lá vem meu cunhado com esse negócio de capoeira de novo. E eu insistindo para ele pegar e tal. Mas o tempo se passou, e a persistência do Corisco continuou. E foi essa persistência que fez com que eu começasse a sentir que aquela movimentação tinha sentidos em vários ângulos.
Isso foi crescendo. Veio o Chiquinho, depois veio outro. E ela foi crescendo. Mas nós treinamos muito tempo ali no quintal da minha sogra. Olá, rapaziada. Sou o Carlos Roberto Borges, conhecido na roda de capoeira como Mestre Camarão. Conheci o Luiz Santos Barbosa, que é o Mestre Bandeira, num campo de futebol. Vi aquele neguinho fazendo um movimento, jogava futebol o Marinheiro, o Aloísio, tudo no mesmo time. Quando os caras faziam gol, parecia aquele neguinho dando mortal, gato no meio do campo, comemorando daquela maneira. Eu falei, que coisa bacana, cara. Quem é esse cara? Ah, é o Bandeira. É conhecido como Bandeira, porque o Bandeira só tinha uma graduação ainda de cordão amarelo nessa época. Mas o cara já fazia uma exibição que era fora de série. E eu me encantei com aquilo. Mas como eu fazia boxe de rua, briga de rua, eu achei que eu estava por dentro de tudo, né? E fui até o Mestre Bandeira, que era o Bandeira, né? Não era o Mestre Bandeira, mas estou chamando já de Mestre Bandeira. Fui até o Bandeira. Falei, e aí, isso aí que vocês fazem aí? Ah, é capoeira. Como é que faz? Ah, vai lá na minha casa, tem aula sábado e domingo. Aí eu fui lá, falei, ó, capoeira eu não gosto muito não, mas se for uma luvinha de boxe, ele falou, vai lá que lá tem também. Mal eu sabia que todo mundo na casa do Luiz Santos Barbosa, que é o Bandeira, era boxeador. O Bandeira era boxeador, o Curisco boxeador, o Marinheiro boxeador. Cada um tinha até títulos de boxe. E eu achando que eu estava abafando. Fui encarar o cara, nós começamos como o boxe hoje, né? Todo mundo sabe que é murrinho curtinho, é pra cá e pra lá. Eu dava aqueles murros abertos e o Bandeira só me cutucava na cara. Falei, que coisa, cara. O cara batendo na minha cara e parti pra cima. Nós partimos pra cima um do outro até cair numa vala e aquele negócio se estendeu e era 9 horas da manhã num domingo. Aí falou assim, agora que nós vamos começar o treino de capoeira. Falei, tá bom. Achei que aquilo, né, não ia dar em nada e começamos a treinar capoeira. Foi aonde que eu conheci o Luiz Santos Barbosa, que é o Mestre Bandeira. Aos finais de semana se reuníamos, já não era eu somente, 1, 2, 3, 4, 5 vizinhos, e ali praticávamos os ensinamentos que era deixado pelo Curisco nos finais de semana. E durante a semana a prática era intensa. Quando menos esperamos, estava formado um grupo que naturalmente começou a se chamar Grupo de Capoeira da Zona Noroeste. Isso nos meados de 70, 71. E ao passar dos anos, 1973, começamos a receber o nome de Grupo de Capoeira da Areia Branca. Aí, assim, o Bandeira sempre era braço direito, porque ele morava ali e tal, né? Então, eu falei para ele, Bandeira, já que nós somos de Santos, então tem que pôr alguma coisa relativa a Santos. Associação Santista de Capoeira Areia Branca, porque nasceu na Areia Branca, e assim houve interesse de registrar isso na liga de pugilismo, umas coisas assim. Isso aí já era o Bandeira que ele só me trazia o que ia fazer, entendeu? Ele pedia opinião e eu concordava.
Já em 1975, com um contingente bem maior, o então chamado contramestre marinheiro abriu a primeira associação santista de capoeira na Baixada e passou-se a se chamar Associação Santista de Capoeira Areia Branca, a tão famosa ASCAB, que gerou motivos de críticas, comentários, curiosidades, até interesse da comunidade, de outras cidades e o interesse também da publicidade. Secretário de Cultura, as rádios locais. Então a capoeira começou a se propagar em toda a Baixada Santista. E esse grupo foi o assessor de um único grupo que também se criou aqui na Baixada.